Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e pretendo dar essa ajudinha para vocês na resolução da atividade da semana 4, volume 4 de Sociologia. Tema da aula de hoje: Atualidades, Pandemia, Retomada. Antes de começarmos, porém, peço mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, dê uma olhadinha ali nas novidades que são sempre apresentadas ali nas redes sociais. Interajam com a gente, que a gente vê, que a gente fica sabendo, que a gente adora. Ok? Vamos lá então. Galerinha, dando início então à resolução da única atividade que a gente tem para essa semana, eu já deixo um aviso para vocês. Primeiro, para vocês admirarem o design feito pela professora Simone, que mais uma vez me ajudou ali nessa semana corrida, na orientação aqui do slide para a atividade dessa semana. Em segundo lugar, além do biscoito da professora Simone, eu peço que vocês se atentem, porque a atividade de hoje, a atividade dessa vez, é uma resolução de texto, né? Na verdade, é um design de um texto, é uma redação que você tem que fazer. E como todo texto, ele vai demonstrar aspectos todos seus, né? Dentro ali da construção do teu texto. Eu não tenho condições de fato, te fornecer uma resposta correta ou uma resposta incorreta a respeito desse assunto. Quem entende bastante a respeito desse assunto, de design do texto, de construção ali da argumentação, na introdução, desenvolvimento, conclusão, é a professora Daiane e o professor Thales. Entretanto, o que eu posso ajudar vocês, além de redirecionar vocês para Daiane e para Thales, eu posso ajudá-los com a interpretação ali dos textos que são apresentados a vocês. Vocês devem ter reparado que dessa vez, como se trata de uma redação, existem textos provocativos, bem no estilo do molde do Enem. Então olha só, pessoal, vamos lá, dar uma olhadinha nos textos provocativos e, de fato, no que é a proposta de redação, e eu tento ajudar vocês com alguns insights aí sobre os textos. Vamos combinar assim, então? Fechou. Vamos lá, então. Bem-vindos à nossa quarta semana do PET. Semanas anteriores falamos sobre as formas pelas quais a sociedade está sendo impactada em relação ao Covid. Então, vale a pena dar uma olhada nos vídeos anteriores e no material, tanto do volume 2, 3 e o 4, porque tem alguns insights bem interessantes aí a respeito do Covid, né? E de como o Covid está ressaltando um pouco das desigualdades ali já presentes na sociedade brasileira. Seja a respeito do trabalho no contexto de pandemia, seja a respeito, por exemplo, da educação, nessa maneira da gente se educar, da gente se informar, obter o nosso diploma, entender melhor o funcionamento do mundo, né? O processo educativo mudou bastante, né? O intercâmbio de ideias que realmente caracteriza uma escola bacaninha, isso foi interrompido pela Covid, né? E foi sentido de maneiras diferentes, dependendo do extrato social, do contexto que você se encontra. Então volta lá para dar uma olhada nisso. Então, seguindo. Essa semana, gostaríamos de sugerir você uma pergunta importante. Atenção aí. De que forma você e sua família, sua comunidade, sua escola estão sendo impactados pela pandemia do Covid? Para isso, propomos uma proposta de redação. Então, se pergunta aí, observa, como que a sua família, comunidade, escola sofreram, né, dentro desse contexto todo da Covid? E tenta expressar isso no seu texto. Redige um texto nos moldes do Enem. Para isso, repito, as dicas dadas nas outras aulas dos outros professores pode ser útil. Pois além de treinar para avaliação, né, você tem a oportunidade de trabalhar a sua argumentação e tal dentro de um contexto de Enem, né? E a relevância da aprendizagem da sociologia nisso tudo.
A partir das leituras do PET 4, suas vivências e conhecimentos, construídos ao longo da sua formação, e com a ajuda dos textos abaixo, redige um texto dissertativo argumentativo. Então, ó, primeira dica, procura saber como é que é uma dissertação, né, um texto argumentativo no molde do Enem. Sobre o tema, os impactos da pandemia e suas desigualdades sociais. Né? Então, ó, lembrando, texto do Enem, nesse formato argumentativo, dissertativo, deve, sim, respeitar a regra no uso formal da língua portuguesa e também apresentar uma proposta de intervenção, sempre respeitando os direitos humanos. Joia? Então, agora sim, tentando ser útil para vocês dentro dessa proposta dos impactos da pandemia e as desigualdades. Primeiro texto. Vamos lá. As pessoas devem ficar em casa. Recomendo coro no teatro a céu aberto, vocalizando num megafone. E lá vão as pessoas, obedientes, trancafiar-se em suas casas. Vemos nas varandas e nas sacadas italianas as pessoas tomando vinho, cantando óperas, corificando o Bella Ciao. Para quem não sabe, uma curiosidade, o Bella Ciao, que virou ali, foi reinterpretado num funk brasileiro, Bella Ciao era uma música cantada ali durante a Segunda Guerra Mundial por grupamentos de resistência aos fascistas, né? Então, atentos aí a isso. Beleza. Varanda ok, vinho ok, sobrancelha ok. Aí você olha aquilo lá na Itália e fala, vejam as pessoas. E os Scamparini, coração sangrando, chora pelas pessoas. Guga Chakra, todo arrepiado, vai aos prantos pelas pessoas. Então, ó, essa Ilse Scamparini e o Guga Chakra são repórteres da Rede Globo, só para te dar esse contexto. Compreensível, diz o escritor, né? Tanto a Ilse quanto o Guga Chakra são seus iguais, comparando-os com os italianos, talvez. O vírus, insensível, nômade e ubíquo, pilotando sua retroescavadeira anárquica, derruba fronteiras e invade países. Espera passar o carnaval, que ele não é muito de festas, e chega ao Brasil. Então está contando a narrativa para lembrar vocês um pouco de como que se deu a expansão do vírus, né, que teve um importante núcleo de espalhamento na China, depois na Itália, e em seguida, só depois disso tudo, veio ao Brasil. As pessoas devem ficar em casa, grita o guarda municipal, com o apito na mão numa praça em São Paulo, agora Brasil. Aí surgem as perguntas tipicamente brasileiras. Onde é minha casa? Indago sem teto. O que é uma pessoa? Pergunta o menino de rua. Questões enigmáticas. Então, nesse pedaço aqui, está lançando a questão, né, e problematizando toda essa coisa do permaneça em casa, que as pessoas vão para casa, né? Então, existem indivíduos invisíveis nesse processo, pessoas que não têm teto, pessoas ali que são tratadas como animais nas ruas da cidade, que não têm direitos como a moradia, a alimentação e vivem à margem como animais de rua. Continuando. Marcel Mauss, antropologizando a parada, tentou responder a pergunta do garoto andrajoso. Escarafunchou diversas culturas mundo afora e saiu mais confuso que o moleque descamisado. Ouçam, são raras as sociedades que fizeram da pessoa humana uma entidade completa, independente de qualquer outra, exceto de Deus. Então aqui trouxe uma observação do Marcel Mauss sobre como que, de fato, né, poucas sociedades, países, grupos sociais, realmente fizeram da pessoa humana uma entidade completa, com direitos, com deveres, com toda a complexidade por trás do que é ser humano. Pessoa humana? E tem pessoa inumana? Heidegger ainda tentou organizar a coisa. Esse cara aqui foi um filósofo alemão do início do século XX, categorizando essa abstração nas formas ônticas e ontológicas,
Mas sabemos que o velho Martin, Heidegger, é como o velho guerreiro e, tal qual Chacrinha, veio mais para confundir do que para explicar, que o autor do texto está brincando, porque esse Heidegger, esse cara, é difícil de ser lido, o texto é meio confuso. Nada é mais didático do que aquelas fotografias em preto e branco dos pretos estadunidenses marchando pelas ruas com um cartaz no pescoço onde se lia I'm a man. Pegando aí da tia Thaís, eu sou um homem. Então aqui está brincando, está criticando ali exatamente um pouco sobre o que significa ser um ser humano, né? E esses cartazes do I'm a Man referentes aí ao movimento negro nos Estados Unidos, que, assim como Heidegger, estavam ali colocando em questão o significado do que é ser humano. E lá no movimento negro nos Estados Unidos, esse I'm a Man significa dizer eu sou uma pessoa, tá? Aviso ao sistema que separa negros e brancos que eu também sou uma pessoa negra e uma pessoa. Essa doeu, hein, man? Fanon, o gigante, já havia dito que o homem negro não é um homem, é um homem negro. E há ainda mesmo depois de Fanon quem se pergunte por que diabos uma pessoa tem que gritar que é uma pessoa? E você aí, todo sabichão, achou que sabia essa, mas você está redondamente enganado, meu camarada. Há as pessoas e as não pessoas. Então, continuando a tal crítica sobre indivíduos excluídos ou invisíveis dentro da sociedade. Recorda-te que o Estado de Direito brasileiro, na época escravagista, na época da escravidão, já havia categorizado o negro como um semovente. Logo, conclua descarticamente uma pessoa não humana. Então fez essa volta toda para comentar que na época dos escravos, o negro era visto como uma pessoa não humana. Né? A gente até fez um comentário disso na live, ó, já está ali no nosso canal, a live sobre a escravidão ao longo da história. Continuando. Nada como um vírus para te ensinar o que lhe ocultaram na escola. Agora, imagina você que algumas pessoas, obedecendo ao guarda na esquina, estão em quarentena em casa. Porém, com as suas empregadas domésticas, que obviamente aquarentenaram-se involuntariamente na casa alheia. Eis aí as não pessoas, tal qual o sem-teto e o menino de rua. Então, ó, jogando mais uma pessoa nessa categoria de não pessoa. Né? A empregada doméstica não entra nessa ordem, nessa orientação. Fica em casa. Lembra-te que o Lauro Jardim, um jornalista atual, nos relatou que um casal de São Conrado está trancafiado em casa, sem contato com outras pessoas. Com o médico, só falando no telefone, relata o Lauro Jardim. O diabo é que a mulher que lava os pratos dessas pessoas estava lá, lavando pratos e fazendo a mamadeira do casal de marmanjos. Lembra que eles não tinham contato com outras pessoas? Então ali, mais uma vez, dando a entender que, mesmo em alguns excertos de jornais, essa coisa de pessoa, né, às vezes não cabe na hora de relatar sobre uma empregada doméstica. Continuando. Então, percebe a placa gritando no pescoço daquela mulher de avental? Mesma situação. I'm a man. Eu sou um homem, eu sou uma pessoa. As pessoas devem ficar em casa, lembra? Se as pessoas ficam em casa, quem lhes leva o lanchinho para beliscar durante o intervalo de uma série na Netflix e na Globoplay? Um robô? Um drone? Uma libélula com o macacão da firma? Mais uma crítica à categorização de pessoa. A empregada doméstica é uma pessoa? Né? Ela está ficando em casa? Eis a questão. Ora, uma não pessoa montada numa bike enferrujada e carregando uma caixa quadrada nas costas, vocês já viram isso? Para que essa não pessoa coma, é preciso levar comida para as pessoas comerem, ou cozinhar para elas e fazer aviãozinho para que elas engulam sem reclamar. Então aqui, categorizando uma quarta entidade como não pessoa, né?
Vamos lá. Criança de rua, sem teto, empregada doméstica, entregador. E restaurante, né? De certa forma, as pessoas do restaurante. Então, assim, pessoal, o texto inteiro, claro, né, não está chamando moradores de rua, crianças de rua e tal, de não pessoas. Não está, tipo, estigmatizando, tipo, xingando mesmo. Não. A ideia é levantar a questão. Quem são as pessoas que estão ficando em casa? E, aliás, por que a gente está falando as pessoas que devem ficar em casa de uma maneira e ignorando toda essa galera que não tem opção de não ficar em casa? Ou que, por uma ordem de um superior, de um empregador, estão sendo obrigadas a voltar ao trabalho, arriscando aí a sua segurança, o seu bem-estar. Né? Então, o texto foi tirado aqui do portal G10, Coronavírus, uma abordagem antropológica. Joia? O texto 2 é uma imagem. Então, reparem aqui comigo. Pessoas em situação de rua. Devido à pandemia, é para todos ficarem em casa. Repara aqui a roupa do indivíduo todo de branco, uma orientação médica, que com certeza tem as suas razões médicas por trás, né? Então é para todos ficarem em casa. E aí o sujeito ao chão, provavelmente uma representação de morador de rua, diz: sinto muito, para mim esse negócio não existe. Pandemia, casa. Então, mais uma vez, uma provocação a respeito desses indivíduos invisibilizados até na situação da pandemia. Né? Opa. Finalmente, texto 3. Dados da pesquisa TIC Educação 2019 sobre o acesso e uso de tecnologias mostra que os alunos do ensino médio usam mais as tecnologias do que os alunos mais novos, de acordo com a coordenadora da pesquisa, Daniela Costa. O estudo aponta que, entre os alunos do segundo ano do ensino médio, 93% são usuários de internet, ô doido. Uso de aplicativos de mensagem instantânea, 98% afirmam realizar. Uso de redes sociais, 96%. E pesquisas na internet por curiosidade ou vontade própria, 95% são os mais citados. Ok? Grande parte dos alunos do segundo ano do ensino médio afirma utilizar a internet também para aprender a fazer algo, tutorial. Algo que não sabia ou que tinha dificuldade em fazer. Ler ou assistir a notícias, e ler um livro ou resumo ou um e-book. No entanto, enquanto 95% desses alunos afirmam assistir a vídeos, propagandas, filmes ou séries na internet, 57% dizem postar na rede um texto, uma imagem ou um vídeo que ele ou ela fez. Né? Então, aqui mostrando, pessoal, em relação aos dados, né, de uma pesquisa feita com alunos jovens do ensino médio. Joia? Demonstrando aí uma situação dentro da educação em 2019. Né? Mas assim, sendo provocados aqui pela questão do texto 2, pela questão do texto 1, fica, né, aquela situação. Será que todos os jovens têm esse acesso todo à internet? Né? E aí, pensando ali na pergunta inicial, os impactos da pandemia e as suas desigualdades sociais. E aí, de que forma a pandemia afetou a sua família, a sua comunidade, a sua escola e o mundo social aí do teu entorno? Joia? Espero ter sido útil para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho, que eu tenha ajudado vocês um pouquinho que seja nessa empreitada. Se inscrevam nas nossas redes. Se você gostou, deixa um like e a gente se vê numa próxima. Grande abraço, pessoal, e bons estudos. Valeu!